Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezzino e hoje a gente vai falar de uma obra linda, incrível e que fez o seu autor conseguir viver só de escrita aqui no Brasil. E a gente está falando de nada mais, nada menos do que Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Esse livro foi cedido em parceria pela editora Companhia das Letras para o nosso clube de leitura Lendo Literatura Clássica. A gente vai fazer um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho dessa edição. Então, vem conferir. Fazendo o resumo de Olhai os Lírios do Campo. A primeira informação que a gente recebe é de um médico pedindo para ligar desesperado para uma pessoa porque alguém está morrendo. E aí, ele liga para Eugênio Pontes, o nosso protagonista, para dizer que o grande amor da sua vida e a sua melhor amiga está prestes a morrer e quer lhe dizer as suas últimas palavras. Então, a gente começa a acompanhar o Eugênio Pontes nessa trajetória até chegar ao hospital e, ao mesmo tempo, as suas rememorações e reflexões, desde a sua infância até o período da maturidade. E, enquanto o Eugênio vai refletindo a respeito do seu passado, nós vamos conhecendo não só ele, mas todos os outros personagens envolvidos nessa narrativa. Não só os personagens, mas também o cenário, que é o Brasil. Fazendo a análise de Olhai os Lírios do Campo. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é que esse vídeo é um recorte de todas as informações que tem nessa obra. Até porque tem muita coisa e é muito difícil trazer tudo de um livro para vocês. E a segunda, e é muito importante, você precisa entender o contexto histórico para conseguir abarcar uma grande parcela desse livro. E quando eu digo contexto histórico, eu não estou dizendo só no cenário brasileiro, do Estado Novo, de Getúlio Vargas, etc. Eu estou dizendo no cenário mundial. Porque aqui a gente vai ter passagens sobre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial também. E vamos ter discussões intensas sobre arte e literatura, não só daqui de dentro, mas lá de fora, como psicanálise e também o processo ultranacionalista que estava se erguendo na Europa, se erguendo em diversos lugares e sendo elogiado por muita gente. Então, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é a historiografia. Eu vou começar com a quebra da Bolsa de Valores de 1929 dos Estados Unidos. Mas, claro, vou retroceder um pouquinho para explicar por que ela é tão importante. Primeiro ponto é, a gente teve a Primeira Guerra Mundial em que diversos países europeus quebraram. Até porque foi um conflito intenso, então eles acabaram dependentes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornou um grande provedor para a Europa. E aí começou uma coisa que a historiografia chama de os anos loucos 20. Propagandas intensas, fervorosas, para que o consumismo aumentasse. E por que esse consumismo é tão importante aqui para o Brasil? Porque o café, que é um dos principais produtos dessa época, vai ser muito consumido mundo afora. E isso vai fazer com que muita gente enriqueça aqui no Brasil. Então, durante esse período dos anos loucos 20, você teve uma produção intensa, até que a Europa parou de depender tanto dos Estados Unidos, porque começou a se erguer desse primeiro momento da Primeira Guerra Mundial. Só que nos Estados Unidos não tinha uma regulamentação e justamente por isso o pessoal continuou produzindo intensamente, mesmo que não tivesse mercado. Então tiveram produtos acumulados, teve muita gente que acabou desempregada porque não precisava produzir mais nada. E aí quebrou-se a Bolsa de Valores de Nova York em 1929. E então, quando houve essa quebra, houve também uma quebra de um pensamento democrático. Porque as pessoas começaram a ver que, para ter uma estabilidade, a democracia não estava dando conta, nem as questões financeiras estavam dando conta nesse processo capitalista liberal. Então, o liberalismo econômico, a democracia foram colocadas em xeque durante esse período, e aí começou uma ascensão na Itália de Benito Mussolini e depois Adolf Hitler, de movimentos ultranacionalistas para tentar trazer respostas a esses problemas que estavam no teor social e também no teor econômico, porque as pessoas não queriam tomar para si a responsabilidade das decisões. E esse processo acabou parando aqui com Getúlio Vargas, até porque Getúlio Vargas foi basicamente um ditador. Enfim, de toda forma, por que isso é muito importante para o cenário de Olhai os Lírios do Campo? Porque a gente vai ter citações, como eu disse antes, da Primeira e da Segunda Guerra, e vai explicar o Getúlio Vargas, o Estado Novo e tudo que faz parte desse livro. Então, agora, entrando no cenário nacional. Aqui no Brasil, a gente tinha uma coisa chamada política café com leite. Ou seja, ora era um paulista, ora era um mineiro na presidência. E durante esse período, antes de 1930,
no período de 1929 ali, a gente tinha um presidente chamado Washington Luiz, que era um paulista. E, pela lógica da política café com leite, ele deveria indicar um mineiro. Mas ele não fez isso, ele indicou Júlio Prestes. Júlio Prestes era paulista também. E, ao fazer isso, eles quebraram esse pacto com Minas. E vale lembrar que a política café com leite, ela teve muitos problemas, porque se nos Estados Unidos você tinha muita exportação de café por causa desse consumismo exagerado, e você teve a quebra de 29, o crash de 29, muito cafeicultor aqui faliu. Então, tudo isso é muito importante para entender porque a política café com leite perde força e Getúlio Vargas ascende ao poder. E quando Getúlio Vargas ascende ao poder, no que a gente conhece como Revolução de 30, ele começa a fazer algumas mudanças. Mudanças positivas, como, por exemplo, o voto feminino, o voto universal, o voto secreto, que é uma coisa muito importante que muita gente esqueceu hoje em dia. Ele também faz a CLT, o que torna ele o pai dos trabalhadores. E, não menos importante, ele também começa a ampliar a infraestrutura no Brasil. Ele começa a ampliar a indústria. Na concepção dele, a gente não podia mais depender de quem? Dos cafeicultores, essa galera mesmo que queria ficar com o poder para si. Ele queria ampliar. E ele pensou num projeto nesse ponto muito positivo. Ampliar a industrialização, ampliar a urbanização, a possibilidade do trabalhador também. Só que, com tudo isso, também veio grandes mazelas, que é esse período antidemocrático instituído pelo próprio Getúlio Vargas, que ficou 15 anos no poder. E Olhai os Lírios do Campo foi um livro que foi produzido durante esse período ditatorial do Getúlio Vargas, mas que passou pela censura, até porque ele tem um teor bem religioso. Ali o gostinho dos problemas do governo do Vargas, mas não tão fortemente quanto outros livros. E agora a gente pode falar de Olhai os Lírios do Campo. Essa é uma narrativa bipartida. O que significa dizer que ela se divide tanto no fluxo temporal quanto na construção da narrativa. Aqui a gente tem um fluxo temporal que intercala passado e presente e é muito coerente porque o Eugênio ele vai refletir sobre o que está acontecendo no presente graças às ações do passado, de tudo aquilo que ele fez. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma construção bipartida, porque aqui a gente vai ter, primeiro, uma ação intensa e depois uma reflexão, tanto na questão filosófica quanto teológica. Esse é um livro que vai abordar muito a questão da religiosidade, e não é à toa o título, e por isso, inclusive, acredito que ele fez tanto sucesso. Esse aqui também pode ser considerado quase que um romance de formação, porque a gente vai acompanhar esse período da infância até a maturidade do Eugênio, e não menos importante, a gente vai refletir essa construção desse personagem em Porto Alegre e no Brasil. Claro que aqui a gente tem outras reflexões que vão fugir desse escopo, e é por isso que eu disse que é quase um romance de formação, mas eu acho que não chega a ser. Mas a gente pode considerar, sim, de certa forma, um romance de formação. E vamos ter críticas absurdas, não só da década de 30, mas anteriores. O primeiro grande acontecimento histórico que acontece nessa narrativa é a Primeira Guerra Mundial. Aqui a gente vai ter não só a discussão até dentro do seio de famílias mais pobres, como por exemplo a do próprio Eugênio, mas também um professor que passou pela Primeira Guerra Mundial e sofreu graves consequências psicológicas em relação a isso. Então esse romance ele vai abarcar a questão psicológica, a questão social, a questão econômica, diferentes polos, diferentes estruturas sociais e hierárquicas que é sensacional quando a gente acompanha o período histórico, porque a gente vai ver diferentes abordagens dele. E aí, quando a gente está falando da pobreza em si, da infância do Eugênio, a gente está falando dessa estratificação social que existia no Brasil. Tínhamos famílias muito pobres e famílias parte da oligarquia, que vão estar inseridas, inclusive, aqui em Olhai os Lírios do Campo. Não menos importante, a gente vai ter uma construção muito interessante aqui dentro dessa história, que vai mostrar que o Eugênio Pontes ele vai chegar onde chegou por raiva de onde veio. E aí é legal que a gente vai ver como essa infância do Eugênio afetou muito a sua percepção de vida e tudo aquilo que ele vai acreditar durante muito tempo. O Eugênio ele é filho de uma lavadeira com alfaiate e ele estuda em um colégio de elite. Então ele consegue ver essa diferença econômica social
entre ele e os seus amigos. E é muito interessante porque ele, sendo filho de um alfaiate, a primeira coisa que a gente tem conhecimento da infância do Eugênio é que as roupas dele estão rasgadas pela quantidade de uso. É muito interessante como o Érico Veríssimo vai trazer isso dentro da narrativa para mostrar a gente a diferença dessa estratificação social. E até que ponto o Eugênio vai chegar para fugir dela. E é legal também que a gente vai ver o Eugênio fugindo através da medicina. Muitas pessoas hoje e naquela época não queriam se formar em tal coisa, mas elas acabavam optando por essa opção justamente porque queriam sair da estratificação social de como estava. E aí é legal que a gente vê que o Eugênio se torna médico. E o fato dele ser médico é muito interessante com o próprio nome dele, que é Pontes. Justamente porque o médico, ele tem uma mobilidade social para estar mais perto da classe baixa e mais perto da classe alta, porque ele vai atender diferentes pessoas. Então é muito legal aqui que ele vai fazer essa conexão com diferentes pessoas e vai mostrar toda a hierarquia social presente no Brasil da década de 30. Então eu acho sensacional e a melhor escolha possível do Érico Veríssimo escolher que o Eugênio fosse um médico. É importantíssimo dentro desse título principal da obra, a desumanização. E essa desumanização vai aparecer em todos os personagens e todos os paralelos traçados pelo Érico Veríssimo. Quando a gente tem aqui a inserção desses personagens, como por exemplo a Eunice, ou por exemplo a Olivia e o Dr. Seixas, e até mesmo o Felipe Lobo, eu acho que a conexão e o paralelo entre eles é sempre sobre a questão da humanização e desumanização desses personagens. Não só a questão da estratificação social que aparece, a hierarquia social que aparece aqui, mas isso principalmente. A Olivia, por exemplo, que é a personagem que é mais adorada e ao mesmo tempo a mais idealizada do Érico Veríssimo, ela vai trazer muito essa importância teológica que o Érico Veríssimo tanto critica em Olhar os Lírios do Campo, e ao mesmo tempo vai mostrar pouco a pouco como o Eugênio pode se humanizar. Da mesma maneira, a gente vai ter esse paralelo entre o Eugênio e o Dr. Seixas, o mais humanizado e o médico da infância do próprio Eugênio. E ao mesmo tempo, a gente vai ter esse paralelo com a Eunice, que é essa personagem que é parte da oligarquia, que vai fazer esse contraponto social muito forte e intenso com o Eugênio, e até o Felipe Lobo, por exemplo, que é o construtor do megatério. Eu acho que, inclusive, nessa questão da desumanização, a relação entre Felipe Lobo e Eugênio, e Dr. Seixas e Eugênio, é a mais detalhada possível. E eu acho que isso é muito bem feito por parte do Érico Veríssimo. Então eu gosto muito dos paralelos traçados entre os personagens e os personagens em si. Embora eu concorde plenamente que a Olivia é uma personagem muito idealizada e que foge de uma construção do real. Porém, eu acho que a proposta de fato que o Érico Veríssimo trouxe, e aí fugindo até da própria ideia do Érico Veríssimo em si, é realmente fazer essa idealização, para mostrar que o que é realidade, o que é idealização dentro desse cenário e qual é a possível resposta, e tentar encontrar uma resposta real o mais perto possível dessa idealização trazida na narrativa. Então, eu acho que entrando nessa questão da desumanização e fugindo um pouco dessa questão da parte da medicina, que tem o Dr. Seixas, a Olivia e o Eugênio, eu quero entrar muito na questão do megatério. A gente sabe que durante o período da Era Vargas tiveram muitos problemas em questão dos trabalhadores, na verdade, antes mesmo deles já vinham tendo muitos problemas entre operários e empresários, e aí ele cria a CLT para resolver esse problema. Os sindicatos estão apoiados no governo e a gente sabe como é que foi a escolha de sindicatos ali na Era Vargas, né, que o governo que escolhia de fato. Então não era tão em prol do trabalhador assim, mas o que é importante aqui comentar é como os operários eles são desumanizados, eles não têm importância, não só na construção do megatério, inclusive que o megatério vai estar associado a uma personagem específica aqui e vai fazer paralelo, então é um edifício fazendo paralelo com uma pessoa, e a questão da paternidade, da imortalidade do Felipe Lobo. E eu acho muito interessante como o Érico Veríssimo vai fazer isso e vai mostrar o resultado dessa desumanização até o final da narrativa. E quando a gente está falando do megatério, a gente também pode estar falando dos operários que morrem nas fábricas, por exemplo, que é uma situação que acontece, e até mesmo das revoltas ali que acontecem em Porto Alegre. Então é bem legal como o Érico Veríssimo vai trazer esse contexto histórico para trazer essa desumanização tão arraigada aqui na narrativa. E é claro que essa desumanização tão presente aqui no Brasil, com essa industrialização, com todo esse processo, não é uma discussão só do Brasil, mas também mundo afora. E o Érico Veríssimo vai fazer isso. Inclusive, eu acho que é justamente por isso que o Estado Novo não censurou esse livro quando ele foi lançado. Até porque é um livro que é um ano antes do início da Segunda Guerra
Guerra Mundial, mas as tensões ali estavam muito presentes. E aqui ele vai fazer a discussão do ultranacionalismo e também desse processo que estava acontecendo na Itália, na Alemanha, principalmente o antissemitismo, que vai entrar aqui também em relação a personagens da narrativa. Então, a gente vai ter rodas da elite discutindo não só a arte da época, a literatura da época, a psicanálise através da Eunice, que é o contraponto entre a medicina do Eugênio e a psicanálise da Eunice, que é outro paralelo aqui feito dentro da narrativa, mas a gente vai ter essa discussão muito intensa do que estava acontecendo lá fora e os elogios feitos a esse ultranacionalismo, tanto do Mussolini quanto do Hitler, feitos inclusive até pela Inglaterra. Então é muito legal como é que estava sendo vista na época essa ascensão. E lembra que a gente tinha comentado na parte histórica sobre os modelos democráticos, o liberalismo econômico não estavam mais dando conta e as pessoas estavam buscando soluções absurdas? É exatamente isso que é discutido aqui no Érico Veríssimo, em Olhar os Lírios do Campo, e é muito bem discutido relacionado a essa desumanização. Então, tudo que o Érico Veríssimo traz aqui é muito bem feito, muito bem estruturado e muito bem organizado para a gente entender esse fluxo de ideias que estavam acontecendo na época. Inclusive, eu acho que é por isso que esse livro fez tanto sucesso. Primeiro que é um livro que conversa muito com o seu tempo histórico de produção, até porque são discussões pertinentes para as pessoas naquela época, e também ele é muito religioso, muito teológico. Olhar os Lírios do Campo é parte do Sermão da Montanha, que é do Sermão de Jesus, que ele vai dizer que você não tem que tentar ser ganancioso e querer tudo para si, e você precisa de um momento para refletir. Então, o que o Érico Veríssimo está dizendo e está trazendo aqui é: não se desumanize, aproveite tudo que a natureza e os outros e o próximo te dá. E isso é muito bem inserido, muito bem encaixado nesse contexto, porque é um contexto que está acontecendo uma guerra, o Brasil está passando por uma ditadura de Getúlio Vargas e as pessoas estão cada vez mais desumanizadas em relação ao outro, principalmente a grande oligarquia, porque tinham pessoas morrendo nas suas fábricas porque não tinham segurança. A gente vai ver um movimento contrário do Eugênio refletindo tudo isso, sobre você não pensar só em você, mas também pensar no próximo. Então, essa lição religiosa num país como o Brasil, que é muito católico, essa expressão religiosa aqui faz todo sentido. O sucesso desse livro, na minha concepção, por mais que o Érico Veríssimo não entenda, faz muito sentido. É uma resposta religiosa para um momento de tensão muito intenso e, ao mesmo tempo, é muito bem escrito, é muito bem desenvolvido. Embora eu, confesso, não goste tanto da Olivia quanto construção de personagem, eu gosto muito dela como ideia. E esse livro aqui, ele traz muitas lições, muitas informações e tudo isso, claro, foi um grande recorte. Agora, eu quero falar um pouquinho dessa edição de Olhar os Lírios do Campo, cedida pela Companhia das Letras. Como vocês podem ver, esse aqui é um livro de brochura, a capa é bem simples. Aqui a gente tem algumas ilustrações, como vocês podem ver, do Paulo von Poser. Também a gente tem um prefácio do Flávio Loureiro Chaves, e aí esse prefácio vai dar várias informações, principalmente para tentar ver a questão psicológica, todos os aspectos importantíssimos dessa obra. Então esse texto de prefácio é muito bom para você tentar se inserir na obra. O texto do Érico Veríssimo, ele é muito importante para você tentar não superestimar a obra e você ler com muita tranquilidade com essas ilustrações lindíssimas aqui do Paulo. Então, é uma edição que eu super recomendo, inclusive recomendo bastante a leitura desse tipo. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ele foi muito difícil de gravar. Preciso confessar isso pra vocês. Então não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com seus amigos. Você também pode fazer parte do Lendo Literatura Clássica, basta me procurar no Instagram, @Grupo Caneta Tinteiro. Não menos importante também, você pode comprar esse livro ou qualquer outro na Amazon. E pelo link aqui de baixo, você vai ajudar o Caneta sem pagar mais nada por isso. Você também pode encontrar a gente no nosso site, o gctinteiro.com.br, ou no nosso podcast, o TGCT. Antigamente a gente fazia podcasts a respeito de cada uma dessas obras, para quem tivesse lido, pudesse conhecer um pouquinho mais sobre as nossas impressões dos debates, mas infelizmente a gente não vai estar mais conseguindo fazer. Não menos importante também, vocês podem achar a gente no Instagram, @Grupo Caneta Tinteiro, encontrar a gente na Twitch quando a gente estiver fazendo lives por lá, @Grupo Caneta Tinteiro também. Gente, vocês também podem apoiar a gente no Catarse. No Catarse vocês vão poder participar de leituras coletivas, aparecer com os nominhos aqui no final nos agradecimentos, entre outras surpresas. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!